Então, o momento é agora. O momento de você se preparar, de você tomar a decisão de carreira é agora, porque a gente está diante dessa grande janela de oportunidade. E aí eu vou trazer esses segredos junto com o professor João para que você seja aprovado também no concurso e entre nesse grupo de médicos que decidiram ter estabilidade, previsibilidade, melhor qualidade de vida na medicina. Ainda é possível, existe esse caminho complementar e nós queremos mostrar para você esses segredos da aprovação. Quais são esses 4 segredos essenciais, João, da aprovação? Você que é o ninja, né, dos concursos públicos desde a graduação médica. Eu acho que o primeiro segredo é aquela regra do 80-20, né? Então, quem entende que se preparar agora, pré-edital, significa sair na frente, porque a gente vai estar lidando com matérias ali que a gente não vê na graduação, isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho que o primeiro segredo é entender que a preparação para concurso, a preparação para, né, concurso especificamente de médico legista, ela precisa ser iniciada pré-edital, precisa ser iniciada agora, né? Porque quando o edital é publicado, geralmente a janela do edital à prova é uma janela curta, geralmente de 60 dias, né? Então, a gente sabe que o tempo para o médico, ele é escasso, né? É claro que a gente, né, tem uma metodologia, um método muito eficaz, mas se você entende que estudar agora, pré-edital, antes da publicação do edital, vai fazer você largar na frente, eu acho que isso é um segredo muito bom, né? Então, essa preparação de estudar ali a boa parte do conteúdo já agora, porque concurso de médico legista e é uma diferença para os concursos da carreira ah, federais, como por exemplo da PMF, são editais muito engessados, né? Se repetem muito. Então dá para você estudar bem na fase pré-edital, estuda ali 80%, né? E deixa a fase pós-edital apenas para atualização, pegar aquele conteúdo que não foi dado na fase pré-edital. Então, eu acho que esse é o primeiro segredo. É, e uma coisa importante, João, é que quando a gente conversa com alguns médicos que passaram nos concursos 20 anos atrás, 15 anos atrás, eles dizem, não, eu só estudei medicina legal, eu nem estudei o resto. Isso não existe mais. Isso acabou, né? Esses concursos estão sendo vistos por muitos médicos, estão se preparando para fazer o concurso, e aí precisa entender que essa questão de estudar só medicina legal ali antes da prova, ler um pouquinho e ir para a prova, não garante mais aprovação. Alguns alunos, algumas pessoas conhecidas que não seguiram nossa metodologia, né? Viram isso, acharam que vou só para a prova aí com o conhecimento que eu tenho de medicina, e não dá para passar. E aí é onde a gente chega no segundo segredo, né? Que para o médico legista, o direito também é seu território. Então explica isso, João. Por que o direito é tão importante na preparação para esse concurso? Você pontuou muito bem, né? Então, se você conversar com um médico legista que ingressou na carreira há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ele vai falar para você que estudou para o concurso só uma disciplina, só medicina legal, né? Mas hoje isso não é a realidade. Então, os aprovados hoje em concursos para médico legista precisam ir além, né? E aí, assim, esse ir além é entender que o direito é importante para a atribuição do cargo. E as bancas estão exigindo isso do médico, né? Um conhecimento mais aprofundado no direito. A gente trouxe até para ilustrar aqui uma questão discursiva do concurso de médico legista da Bahia, concurso aplicado em 2022, que é uma questão discursiva que cobra ali de forma interdisciplinar, né? Uma questão que aborda conhecimentos do direito penal e da medicina legal, né? Então, para aquele aluno desavisado que foi para a prova achando que a discursiva técnica ia ser apenas só sobre medicina legal, né? Ele já foi penalizado porque a questão foi além, exigindo ali conhecimentos do direito, né? Foi enunciado um caso clínico que trouxe ali, né, um caso típico de estupro de vulnerável, o aluno precisaria entender e saber tipificar o crime, mas vocês precisam enxergar isso, né? O João me falou numa live lá do Médico Concursos que o médico, né, se eu quero me tornar uma médica legista ou um médico legista, além de estudar medicina legal, eu precisar entender um pouco mais, né, estudar também direito penal, direito processual penal, direito administrativo em alguns estados, direito constitucional, né? Então, o direito também precisa ser o seu território, assim como a medicina legal. Excelente, João. E aí a gente passa para o terceiro segredo da aprovação, que é o seguinte: você não passa só estudando para o concurso, só estudando conteúdo. Você tem que entender como a banca cobra.
o que é que a banca quer cobrar de você, e cada banca cobra de uma maneira diferente. Então, esse direcionamento, junto com treinamento para aquela banca específica, faz toda a diferença, e isso também está inserido na nossa metodologia, que daqui a pouco a gente vai falar mais, a metodologia do médio concursos, exatamente porque nós sabemos que conhecer a banca, como a banca cobra, o que a banca espera do candidato é essencial. E aí a gente faz toda essa preparação desde o começo agora, quando você começar a estudar, e principalmente quando a banca for publicada, por exemplo, o concurso da Polícia Federal, a gente já sabia que era a banca Sebrasp, então vem pegando muito forte no estudo de como a Sebrasp cobra, e nós sabemos que cada banca dessa cobra de uma maneira, né, João? Inclusive, assim, os nossos simulados, né, são um diferencial para o nosso aluno, né? Inclusive, tem aquela frase famosa, né, no dia da prova, vai ser apenas mais um simulado médio perícia, né? Agora médio concursos, né? Porque a gente entende e entendeu que é importante para vocês entenderem ali o perfil da banca, como a banca costuma elaborar o enunciado, né? Como a banca costuma distribuir os assuntos por disciplina, né? Então, tudo isso é importante e vai trazer para você ali, né, muita segurança e preparação para o dia da prova, né? Eu até falo para os nossos alunos que o nosso aluno, ele não tem surpresas no dia da prova, né? Porque a gente entendeu, entende isso, e a gente traz esse treinamento para ele com as questões com os simulados. Excelente, João. E agora a gente vai para o quarto segredo da aprovação, que é: você não precisa ser um CDF, você não precisa ser o melhor aluno, você não precisa ser genial. Você precisa entender que estudo para concurso é constância, é estudar todo dia, é resolver questão direcionada para aquela banca, é você entender que esses assuntos, principalmente quando a gente fala de medicina legal, direito penal e direito processual penal, são assuntos que têm repetitividade. Então a gente entende como a banca cobra, apresenta as questões do jeito que a banca gosta de cobrar, e aí você vai treinando. E no dia da prova, né, e os simulados são importantes também para isso, no dia da prova você precisa ter esse entendimento. E aí é constância. Não é corrida de 100 metros concurso público. Concurso público é uma maratona, você precisa ter preparo, constância, resiliência, e isso você já tem inserido em você, que você é médico, você já passou por isso tudo na sua vida. É só o quê? É entender como o concurso público funciona e se dedicar a ele. E é um investimento de curto prazo, estudar 6, 7, 8 meses para um concurso desse, para ter benefícios de longo prazo durante toda a carreira até a sua aposentadoria. E aí, Rodrigo, só acrescentando, né, porque veja, eu me identifico muito, né, com isso, porque assim, eu sempre fui um aluno mediano. Naquela época a gente chamava aluno nota vermelha, né? Você tinha aquele aluno CDF, tirava sua nota azul, era aquele aluno nota vermelha, né? Mas eu entendi isso lá atrás. Eu entendi que eu precisava de regularidade, né? Então eu comparo isso muito com o treino de uma academia, né? Então, para você que está habituado a treinar, por exemplo, se você vai todo dia naquele horário, né? Ao final de um mês, dois ali, você vê a evolução, né? A mesma coisa eu falo para os alunos, ó, se você tem um hábito de fazer ali 10, 20 questões por dia, ao final de um mês, você tem líquido ali 600 questões, né? E isso traz para o aluno uma bagagem muito grande, né? Então, mais importante do que intensidade é regularidade. Exatamente, João. É regularidade do estudo para chegar lá no dia da prova preparado. Agora a gente vai fazer um bate-bola aqui de perguntas mais frequentes que os seguidores do Método Concurso, do métodolegista.com.br, os nossos alunos fazem. Então, primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o professor João. Professor João, tem TAF no concurso de médico legista? Para você que ainda não sabe o que é TAF, é o teste de aptidão física. A gente está falando de concursos policiais. Então, tem TAF em todos os concursos? Tem, não tem TAF? Como é que é, João? Na maior parte dos concursos vai ter o teste de aptidão física, né? Por ser uma carreira policial. Acho que eu só vi um estado, né, que não tinha o TAF lá no edital, que foi o concurso para médico legista de Sergipe, né? Não tinha TAF previsto, mas tem que entender que essa vai ser uma etapa eliminatória do concurso, né? Então, já tem que começar a pensar, se preparar também, além da preparação para a prova objetiva, se preparar também para essa prova de aptidão física, né? Eu acho que um dos concursos do Rio Grande do Norte também não teve TAF. TAF, né? Mas na maioria vai ter sim. Entender que tem que estar preparado. Agora, isso é uma etapa posterior. Então, a gente tem as provas, a gente vai falar mais sobre isso também,
Então, tem as provas objetivas, prova discursiva, e aí depois, só quem passa, né, no batalhão ali de elite dos aprovados do concurso, aí que vai para as etapas do concurso, e uma dessas etapas posteriores é o teste de aptidão física. Outra pergunta muito frequente, que lógico que é uma pergunta muito é até natural, por exemplo, eu vou fazer parte da polícia, será que é perigoso esse trabalho? E aí tem, inclusive, alguns conteúdos do nosso Instagram, depois eu convido vocês a assistirem. Inclusive, tem um depoimento lá da doutora Gabriela Graça, né, que é médica legista do Rio de Janeiro, um estado que tem muitas vagas esse ano, e ela dizendo que se sente muito segura e tranquila. Como o trabalho do legista é dentro do Instituto de Medicina Legal, isso dá uma tranquilidade maior. Então, você está dentro de um departamento científico que foi todo pensado e preparado para isso, inclusive dando a independência de avaliação do médico. Isso, inclusive, está lá previsto no Código Penal. Isso é bem respeitado pela polícia. É, por isso que é proibido que o legista faça exames dentro de delegacia, etc. Tudo resguardando a segurança e a independência funcional do perito. Então, quanto a isso, é, eu gostaria de tranquilizar vocês, tem esse pensamento. Inclusive, se você quiser, eu até aconselho isso, converse com outros colegas, legistas do seu estado, pessoas que você conhece, que muito provavelmente eles vão ter uma opinião semelhante. E aí, outra pergunta frequente, João, que aí eu queria que você respondesse é: nunca prestei concurso antes. Será que eu consigo passar em concurso? Eu sou médico, estudei muito, passei no vestibular concorrido, estudei muito na faculdade, fiz prova de residência, mas concurso eu nunca fiz. Será que eu consigo passar? Então, essa é a realidade da maioria dos médicos, né? Então, tem que enxergar isso como uma janela de oportunidade. Então, quando você sentar na prova lá, no dia da prova do concurso, você vai olhar para o seu lado assim e você vai perceber que o seu concorrente ali, ele também está no mesmo barco que você, né? Ele também não está habituado a fazer concurso. Então, isso ainda não é uma rotina do médico, diferentemente do operador do direito ali, né? De estudantes de direito que, né, já entram na faculdade sabendo que precisam estudar muito, porque lá na frente ele vai precisar vencer a barreira do concurso, né? Então, estudar para concurso público ainda não é a realidade do médico, então isso faz com que todos cheguem ali num padrão de igualdade, né? É por isso que muitas pessoas, inclusive, que estão nos assistindo, devem ter esse sentimento, né? Durante a faculdade, muito provavelmente, ninguém falou isso para você, que tinha concurso público, que era uma segurança. Muito provavelmente, você nem pensou nisso, diferente de outras carreiras como jurídico, as carreiras jurídicas e administrativas, que muita gente já entra na faculdade se preparando para passar no concurso público bom. Então, aqui é a oportunidade. Muitos alunos, inclusive, agradecem, né? Depois que são aprovados, dizendo: professor, muito obrigado, que eu não sabia nem que existia esse concurso. Foi vendo o conteúdo do método concurso, do métodolegia.com.br, que eu entendi que tinha um concurso e decidi me dedicar e fui aprovado e estou aqui tomando posse no concurso. Isso nos deixa muito felizes. Nós sabemos dessa responsabilidade de compartilhar com os médicos informação relevante sobre esse caminho complementar que é o concurso. E aí chega nessa última pergunta frequente também: precisa abandonar a carreira para me tornar um médico legista? Você não precisa abandonar a sua carreira médica, tá certo? Nem antes para estudar, né, como essas outras carreiras. Tem gente na área jurídica que passa 2, 3 anos dedicando exclusivamente para o estudo, né, o concurseiro profissional, alguém da família, o cônjuge, os pais estão ajudando ali, ele fica só estudando. Então, isso não ocorre na medicina. Eu, por exemplo, não conheço ninguém que parou de trabalhar como médico para se dedicar exclusivamente a estudar para o concurso. E você também não precisa, por quê? Porque é compatível com sua rotina médica, desde que você tenha material adequado para estudar para esse concurso. E a gente fala daqui a pouco mais sobre isso. Mas também, após você tomar posse, você também não vai precisar abandonar a medicina. A medicina essencial que você lutou tanto, que você construiu, ou que você pretende construir se você é um recém-formado ou está no começo da carreira. Por quê? Porque, como nós já vimos aqui, é totalmente compatível ser médico legista e continuar exercendo a medicina assistencial. E aí, algo talvez que você não saiba, né, é que mais de 60% das pessoas que nós conversamos nas últimas semanas nunca tinham ouvido falar da carreira de médico legista. É realmente um dado impressionante, né? Nós fazemos sempre pesquisas com nossos alunos, nossos seguidores. Isso ocorre, eu acho, muito pela formação, sabe, João? A formação do médico, primeiro que o médico, ele sempre vislumbra: você é um cirurgião plástico, você é um dermatologista, você é ginecologista, meu sonho é ser pediatra. E a gente sabe que a maioria das universidades, a cadeira de medicina legal, ela é muito mais focada assim na parte de ética médica, nos conceitos essenciais da medicina legal, e
a interação com o estudo de medicina legal geralmente é pequena. Então, você não tem como um internato de cirurgia, um internato de clínica médica, você não tem um internato de medicina legal. Então, isso fica um pouco distante e não dá para o médico ter aquela sensação, informação sobre a carreira, aquela vivência e desejar aquilo ainda na graduação. Outra coisa é que mais de 50% nunca prestaram concurso público, mas agora querem tentar. Então, um índice elevado de pessoas que estão pensando nesse caminho complementar, e é por isso que a gente está aqui compartilhando isso, né, João? Não, é isso, né? A verdade é que assim, ninguém fala sobre concurso na graduação, na faculdade de medicina, né? Não foi uma realidade na nossa época e não é a realidade hoje. Então, para você que está nos assistindo aqui, que descobre isso, você sai na frente de muita gente, né? Então, eu acho que é sobre isso, entender que existe esse caminho complementar. E a grande verdade é que pouca gente fala sobre concurso público na faculdade. E do concurso de médico legista fala-se menos ainda. Então a gente está ali sendo forjado para ir para a emergência, PSF, uma UPA, depois construir o consultório. Mas essa questão da carreira pública, do concurso público, fala-se pouco, principalmente nos últimos anos, onde a gente vê que os concursos da medicina essencial foram ficando cada vez mais escassos, né? O governo criando organizações de saúde para tomar conta dos serviços públicos, então não se vê mais tanto concurso como a gente via 30, 40 anos atrás, né? Muitos médicos, como é a realidade do meu pai, por exemplo, 2 aposentadorias públicas e ainda aposentadoria do INSS. Então a gente passou por um período sem concurso e aí terminaram ficando poucos bons concursos e a gente escuta pouco isso na faculdade. Então é importante ter essa informação para tomar uma decisão consciente de que esse caminho complementar é possível e esse é um dos nossos objetivos hoje nessa nossa aula do Eu Médico Legista. Até o momento, né, nós contamos com mais de 10 mil médicos que confiaram na gente, assistem nossos conteúdos, viraram nossos alunos, né? Nós tivemos várias aprovações 2022, 2023, 2024 em concurso de médico legista. Nós, do Médico Concurso, também temos o preparatório para o concurso da Perícia Médica Federal. Né? Vários alunos também confiaram na metodologia e nós tivemos uma aprovação histórica. Ninguém nunca aprovou tantos médicos no concurso da Perícia Médica Federal. Foram mais de 300 aprovações, 300 médicos, como você, que está em casa hoje, ou no trabalho, ou no plantão, não sei onde é que você está, no carro se deslocando. Médicos como você, que confiaram na metodologia do Médico Concurso, decidiram se dedicar, lógico, não é só a metodologia, você também precisa tomar essa decisão de carreira médica, tomar essa decisão de se dedicar nesse investimento de curto prazo, tomaram a decisão, confiaram na metodologia, seguiram o direcionamento do Médico Concurso e foram aprovados no melhor concurso público para médicos do Brasil, que é o concurso da Perícia Médica Federal. Eu sei que esse é assunto polêmico, né? Tem gente que vai dizer que outros concursos de médico legista e de perito criminal da Polícia Federal é melhor, aí é a decisão sua, cabe a você pensar. A gente acha que o concurso da Perícia Médica Federal está ali entre as melhores carreiras do serviço público para médicos, e aí você também pode ter essa oportunidade de se tornar um aprovado do médico concurso nesse concurso. Inclusive, primeiro lugar geral, aluno médico concurso, né, do concurso da PMF, 14 primeiros lugares gerais nos estados. E aí eu vou trazer, inclusive, aqui o depoimento, pedir à nossa equipe aqui que traga o depoimento de alguns desses alunos que foram aprovados no concurso da Perícia Médica Federal. Obrigado, vocês são incríveis, foram essenciais para minha aprovação. A Maria, professor João, indescritível, Rodrigo, caramba, não tenho nem palavras. E toda a equipe aí atrás, que eu sei que todo mundo foi importante também para eu chegar até aqui, né? E queria agradecer muito a equipe, né? Vocês foram essenciais. Agradecer também, né, a todos os professores, né? Desde o primeiro momento que eu soube aderir, confiei em vocês e não me arrependo. Estou muito feliz mesmo, muito agradecida por tudo. Professor João é que eu tive mais contato, mas eu não tenho nem palavras para descrever. Quero aproveitar aqui para agradecer os colegas que são alunos, que são generosos em dar seus depoimentos, e dizer a você que eu quero ver você aqui num desses depoimentos em 2026, quando você for aprovado em 2025, através da nossa metodologia, num desses concursos de médico legista. Não perca a oportunidade. Esteja com a gente, confie no caminho, confie no direcionamento e compartilhe, né, o seu depoimento aqui para que outros também consigam seguir o caminho depois. Então, são mais de 150 médicos legistas aprovados
em concursos estaduais pela metodologia do médico concurso, né? Centenas de médicos transformando suas rotinas com a carreira pública através do concurso de médico legista e também do concurso da Perícia Médica Federal. Isso nos torna a maior empresa de concursos preparatórios específicos para médicos do Brasil e nós queremos compartilhar essa expertise com você nesse ano 2025, nessa janela de oportunidade, como o professor João comentou. Não é, João? Exato, né? E assim, você precisa considerar isso hoje para a sua carreira, porque a gente está diante de uma janela ampla, né, com quantitativo que ultrapassa as 400 vagas ano, previstas para esse ano como médico legista. Então, o ano de se tornar um médico legista é esse ano, não tenha dúvida disso. A gente vai ter uma estrutura de carreira aí inicial variando de 12 a 30 mil reais ali, dependendo do estado, né, até mesmo se for vinculado à PF. Estabilidade com 13º, né, férias, num caminho complementar e que você não precisa abandonar a medicina assistencial, né? E até mais, não precisa também ter especialização, ter residência médica, né? Então, assim, é um conjunto de fatores, né, que você olha assim, pô, eu não posso deixar de seguir esse caminho, porque isso vai me dar mais tranquilidade ali na frente, né? E o principal é você conseguir, né, na sua remuneração médica, você pelo menos ter uma fatia ali garantida, segura, previsível, todo primeiro, segundo, terceiro dia útil do mês recebendo lá seu salário, sem nenhum perrengue, sem atraso, sem nenhuma desculpa lá, garantido. Você vai lá ver o seu contra-cheque, garantidamente vai estar lá o seu salário de médico legista. E aí, outro diferencial que o professor João comentou aqui muito, né, é que não precisa ter residência médica. Apesar de a gente estar falando aqui de uma especialidade médica, medicina legal e perícia médica, né, especialidade vai daqui a pouco ter 15 anos de existência, ainda não se exige. Então, você também precisa aproveitar isso. Não precisa ter especialização, não precisa ter RQE, não precisa ter residência médica de medicina legal para você fazer o concurso. Os principais requisitos para fazer esse concurso é você ser formado em medicina. E daqui a pouco eu vou dizer, fica aí, quem é estudante de medicina, eu vou dar, tem um asteriscozinho aqui, uma observação importante para você. Então, você precisa ser formado em medicina, você precisa ter o seu registro ativo no Conselho Regional de Medicina, quer dizer, obrigações simples, né, para você exercer a medicina. Lógico, não é simples ser médico, né? A gente sabe o caminho para chegar até aqui. Vai ter uma idade limite, né? E a questão também da aposentadoria compulsória, mas diferente de carreiras militares que tem uma idade limite menor. E você também vai ter, lógico, né, além desses requisitos, seguir a jornada da aprovação, ser aprovado nas etapas do concurso para poder tomar posse. Mas é importante você saber que é a graduação em medicina que vai ser exigida e sua inscrição no Conselho Regional de Medicina. E por que o estudante também tem uma vantagem estratégica nesse concurso? Por quê? Apesar de ser estudante, você pode se inscrever no concurso, pode fazer a prova e pode fazer todas as etapas do concurso, inclusive, João, o curso de formação, ainda sendo estudante. Por quê? Porque o diploma de medicina e sua inscrição no Conselho Regional de Medicina será exigido apenas no ato da posse. E esse processo entre inscrição para o concurso e posse pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Inclusive, se você ficar nos grupos secundários, né? A segunda chamada, a terceira chamada do concurso, esse período pode até durar mais. Por exemplo, esse concurso que o professor João comentou aqui, 2022, da Bahia, ainda está convocando médicos para o concurso. Então, imagine, você estava ali no 9º período, 10º período, 11º período, menos pressão do que sendo médico, trabalhando, tendo ali a pressão da remuneração, mais tranquilo na faculdade, conciliando seu internato com os estudos. Você estuda, passa no concurso, passa nas etapas e quando você se forma, você já é um médico legista concursado. Poxa, isso é o do melhor dos cenários, né, João? Não, com certeza, né? E além disso, enxergar, e aí entra aquela questão de você começar absolutamente do zero, né? Porque o médico, enxergando a atribuição ali do médico legista, né? Eu acho que isso, acho que é o passo inicial, né? Enxergar o que ele vai fazer no dia a dia ali, né? Isso vai trazer para ele ali essa concentração que é necessária, né? Porque você precisa saber o que estudar e como estudar, né? Acho que esse é o passo a passo é o passo inicial ali para qualquer médico que quer seguir a carreira de médico legista.
Então, para começar do zero e ser aprovado nesse concurso, né, você precisa entender o papel do médico legista, né, que a gente conversou aqui, escolher o concurso certo para seu perfil, até mesmo, né, com tantas oportunidades, concurso Rio, Distrito Federal, Polícia Federal, Rio Grande do Sul, Piauí, né, priorizar, né, qual é o concurso que você quer passar primeiro. Mas esses concursos são muito legais, porque a estrutura dos concursos é praticamente a mesma, né? Então a gente está falando de medicina legal, direito penal, processual penal, língua portuguesa, então o esqueleto central é praticamente o mesmo desse concurso. Saber como estudar, né? Isso é essencial, muita gente não sabe como estudar para um concurso, e aí esse direcionamento é muito importante. E, lógico, ter foco, consistência, a gente mostrou aqui que é uma maratona, e método, metodologia direcionada para o concurso, né? Manter a disciplina, estar focado no concurso, mesmo com pouco tempo. Nós sabemos que você está aí como estudante de medicina, como médico, o tempo é curto e a gente vai te mostrar que você seguindo a metodologia certa, com uma quantidade de horas por dia, você consegue ser aprovado nesse concurso, né? Né, João? O aluno, né, o seguidor, ele pode até tentar fazer isso por conta própria. Eu não recomendo, né, porque isso vai trazer um custo para ele. Quando eu falo custo, não é nem a questão de dinheiro, é porque ele vai perder tempo, né? Então, se você estuda ali já com algo mais direcionado, entendendo o que importa para a prova, né, você ganha tempo. E o tempo hoje para o médico, né, vale ouro, né? É escasso, é um recurso escasso, finito, né? E principalmente quem está nos plantões exaustivos, no corre-corre. Alguns alunos, né, até comentaram com a gente que trabalhavam na escala 7x0, né, e mesmo assim se dedicaram e passaram no concurso, e no seu trajeto de ônibus para o seu PSF, né, mais de 1 hora de trajeto de ônibus de ida e de volta, e ali estudando, levando o tablet com as aulas já baixadas, estudando, seguindo a metodologia e foram aprovados em concursos concorridos. Então, isso também é possível, né? Então, esses são os principais problemas, né, de quem vem conversar com a gente, de quem está tomando decisão, né? Não sei como é que eu comecei a estudar, a rotina da medicina apertada, eu tenho muito plantão, PSF, eu tenho medo de não passar, muito médico tem medo disso, não, eu vou fazer o concurso, mas eu tenho medo de não passar, então você precisa quebrar essas objeções, né? Essas objeções estão dentro da sua cabeça, isso não é a realidade, né? Isso são fatos que você cria, né? Você precisa se confrontar com a realidade e saber, você é médico, você já chegou até aqui, você está numa situação totalmente diferenciada, uma pessoa que estuda, que sabe estudar, você só precisa ter a metodologia adequada, o caminho das pedras do concurso público, que é totalmente diferente de residência médica, eu espero que isso tenha ficado claro aqui, e ser destemido para estudar e focar no concurso. Depois que você tomar posse, você vai ver que tranquilidade isso vai trazer para a sua vida. E aí, Rodrigo, quando a gente fala da metodologia certa, né, saber o que estudar e como estudar, e somos especialistas nisso, né, e principalmente nessa fase pré-edital, e aqui lembre do treino da academia, né? Hoje, 2 horas, né, a partir de agora, é o suficiente desde que você estude com qualidade, né? Então, acho que a qualidade, entendendo como e o que estudar, é mais importante do que quantidade. Então, hoje, na nossa metodologia, 2 horas, para você que é médico, né, é o suficiente para você engrenar ali diariamente, né, e chegar muito bem no dia da prova. E o nosso método ele foi desenvolvido exatamente para isso, feito de médicos para médicos, pensando na rotina do médico, pensando no que é necessário para o concurso. E a gente dividiu essa metodologia em 4 pilares. Nós temos, que a gente chama ela de DCTR. Então, é direcionamento, né, o que estudar, como realmente estudar, o que cai na prova, o que é que a banca espera de você no concurso, né? Entender que não é prova de residência, entender que cada banca pensa de um jeito, que a comissão organizadora influencia de como a prova vai vir, então isso é tudo muito importante, esse direcionamento é dado, como estudar para o concurso, etc. Conteúdo, né? Então, direto ao ponto, sem arrudeios, o que é que realmente cai na prova, entender que a nossa função aqui é que você seja aprovado no concurso. Tem gente que fica estudando o que é que vai ser na medicina legal, né? Você precisa cair na realidade e começar a estudar agora para passar no concurso. Depois você estuda para ser médico legista, né? Então, são 2 realidades diferentes. Estudar medicina legal é muito bom, mas você precisa entender que a medicina legal que cai no concurso não é medicina legal do dia a dia lá do legista. E nosso objetivo aqui é que você seja aprovado no concurso, porque o sonho de ser legista passa antes por ser aprovado no concurso. Não tem uma rota alternativa, só tem essa rota. Nós temos o T de treinamento, então, simulados,
autorais feitos pelos professores especialistas do Medperícia, focado em cada banca, focado nos concursos de médico-legista, revisões, questões de concursos anteriores, tudo para você treinar muito para a prova. E o treinamento requer, nesse caso do concurso público, repetição. Então, esses dois pilares estão colados ali, é treinamento e repetição, treinamento e repetição. Então, entender que você precisa fazer muitas questões para, no dia da prova, você estar habituado a fazer questões, resolver questões de concurso e ser aprovado no concurso.